Ninguém vai falar assim: olha, rapaz, eu bati em todo mundo, eu era ruim. Não, meu testemunho é o tanto que eu fui sofrido, penalizado, o quanto eu fui judiado. Mas um dia, Jesus me salvou. Fim. Quem já viu aquela história do ex alguma coisa? Quem lembra do tio Chico? Quem já ouviu o testemunho do tio Chico aqui? Não era da época de vocês? Meu Deus. Que se você contasse tudo o que ele tinha feito, ele devia ter uns 450 anos. Já tomei 5 tiros, já fui morto 4 vezes. Irmão, era 3 horas contando tudo o que ele já tinha feito. Aí o final é: Jesus me salvou. Mas cadê a história do depois que Jesus me salvou? Não tem. Porque de fato a minha história mais bonita é enquanto eu estava nas trevas. Depois que eu me converti, que história que eu tenho? Qual é a história de cura que eu estou cativando? Qual é a imagem de Cristo que eu estou transferindo? Não tem. Porque de fato essa palavra poderosa não está fazendo sentido em mim. Hoje eu quero te convidar a sair dessa história do ex isso, ex aquilo, para a história do que você vai construir daqui para frente, amém? Chacoalha teu irmão e fala assim: a tua melhor história está por vir. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí no verso 9 ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração e sede pacientes na tribulação, na oração e na perseverança. Espera aí, diga comigo: regozijai-vos na esperança. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém? Mas espera aí, a palavra esperança aqui é um pouquinho diferente das esperanças que a gente vê, porque a palavra esperança aqui, ela tem um sentido de expectativa do mal. Regozijai-vos na expectativa do mal? Não, regozije-se no tempo, que aí depois ele vai concluir: regozijai-vos na esperança, na tribulação, no que mais? Na oração e na perseverança. Olha o que ele está dizendo: mantenha o teu coração sempre jubiloso, mantenha o seu coração sempre para cima e não para baixo, mantenha as tuas emoções sempre ativas e não passivas, mantenha a alegria sempre como um fundamento da tua vida. Por quê? Porque o fato é, quando você permitir que a tristeza seja a base da sua vida, todas as coisas vão ser destruídas e vai contar só um testemunho. Já viu os irmãos do testemunho? Sempre tem uma tragédia para falar, e nas tragédias é as coisas mais bonitas que ele vive. O quanto sofreu, o quanto foi injustiçado. Chacoalha o teu irmão e fala assim: meu irmão, mas até quando? Até quando os testemunhos? Entendeu? Está comigo? Beleza, e ele continua dizendo, vamos lá, estamos começando. Sede paciente na onde? Tribulação, esperança, oração e perseverança. Eu quero fixar aqui. A palavra perseverança, ela tem um sentido de ser dedicado ou ser fiel
alguém. Amém? Então diga comigo, perseverança é aderir a alguém, ser partidário a alguém, ser dedicado e fiel a alguém. Então, peraí, todas as vezes que o foco da minha vida sou eu, tem como ser perseverante? Ah, mas é alguém, apóstolo. Então veja só, eu só consigo perseverar em algo quando esse algo é algo que não é eu. Consegue entender? Então, eu vou perseverar no caminho. Caminho de quem? Eu vou perseverar dentro de algo, porque esse algo tem um sentido além de mim. Eu persigo, persevero, eu caminho. Amém? Agora eu quero te levar a um outro texto para a gente começar a traçar essa linha de pensamento. Abra a tua Bíblia. Espera aí, só um pouquinho. Só pegar aqui. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, verso 1. Sabe, porém, isto. Isso aqui é o apóstolo Paulo, está comunicando ao seu filho Timóteo, ao seu discípulo. Ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos. Mas por que esses tempos serão difíceis? O que fará esse tempo difícil? O que tornará o tempo difícil? Ele continua explicando. Por que virá tempos difíceis? Pois os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogante, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Continua. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Volta lá no verso 2. Por que será difícil? Porque os homens serão, de novo, mais uma vez, o que tornará os tempos difíceis? Vamos lá, queridos. O que tornará os tempos difíceis? De novo, os homens serão amantes de si mesmo. Isso é o quê? A gente está num congresso, você pode falar, querido. Isso será o quê? Como nós denominamos uma pessoa que é amante de si mesmo? Egoísta. Vamos lá, o que mais? Arrogantes. O que mais? Soberbos. O que mais? Ingratos. Vamos lá. Avarentos. Narcisista. Essa palavra eu creio que define tudo, né? Uma pessoa, quem já ouviu falar do tal do narcisista? Levanta a mão. Hoje, o diagnóstico de narcisismo tem sido muito mais acentuado. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essa palavra narcisista, né? Tinha, mas ninguém... Não, o fulano é narcisista. Há 15 anos, 20 anos atrás, a gente não tinha essa referência. Ah, o fulano é narcisista. Hoje está muito comum dizer, o fulano é narcisista. Você viu? Narcisista. Por que nós estamos então mais adaptados a essa palavra? Porque essa palavra já para mim não é um transtorno mais, é uma cultura. Já não temos mais o transtorno do narcisista. Você sabe dizer o que é o narcisista? O narcisista, assim, conta o caso de Narciso, seria isso. Que ele ficou impactado com o seu reflexo na água e ele ficou ali o resto da vida. Então ele amou a sua própria imagem.
É alguém que valoriza a sua própria imagem. Mas apóstolo, como eu vou saber se eu não sou um narcisista? É simples, deixa alguém falar de você. Te conto um pouco. Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. Quem nunca leu o livro de Jó? Levanta a mão. Quem nunca leu a Bíblia? Levanta a mão. Brincadeira. Vamos lá. O livro de Jó, ele começa dizendo algo muito tremendo. O livro de Jó, ele começa falando das provas de Jó. Olha o fato aqui. Jó ficou firme. Imagina as notícias. De repente chega correndo e fala: Jó, estávamos com os teus filhos, de repente chega uma pessoa, quer dizer, estávamos no campo e passou um vento, eu estou só conjecturando, não lembro direito, e matou todos os teus gados. A hora que um estava terminando de chegar, chegava o outro. Olha, Jó, passou um fogo e destruiu a tua colheita. Olha, Jó, passou não sei o que, e só tragédia. E Jó, firme. De repente chega outro e diz: Jó, nós estávamos lá, comendo na casa dos teus filhos. Meu irmão, a casa caiu e morreu todo mundo. Jó, firme. De repente veio uma enfermidade e Jó começa ali, naquele negócio todo. Jó, firme. A esposa de Jó fala: rapaz, deixa eu falar uma coisa, amaldiçoa esse Deus e morre, meu irmão. Você não está vendo que você é amaldiçoado? Ele falou: você não sabe de nada, inocente. As coisas boas vieram para nós e a gente alegrou. Agora, quando vem as coisas ruins, a gente não quer. Não, continuou. A palavra diz assim: em tudo isso Jó não blasfemou. Lindo, né? Mas você já leu Jó 3? Quando os amigos chegam para Jó, Jó naquela situação deplorável, e os amigos chegam e fazem aquela cara assim de: caraca, o que aconteceu aqui? 7 dias sem falar nada, só olhando para Jó. A imagem de Jó foi exposta, a dignidade de Jó. Aí ele endemoniou. Depois você lê o verso 3. O cara amaldiçoou do começo, da ponta da cabeça ao dedão do pé dele. Ele se amaldiçoou todinho. Por quê? Porque mexeu na dignidade. Você entendeu o que é a vida de um orgulhoso? O fulano fez isso. Ah, tem problema. Mas fala mal dele para tu ver. Meu irmão, endemonia. Nós não. Mas os que não vieram. Entenda o seguinte: como eu sei que eu estou já na onda do narcisismo, eu posso perder tudo, menos a minha imagem. Não toque na minha imagem. Não toque na minha dignidade, não toque no meu nome, não toque naquilo que eu estou construindo, não toque no meu eu. No restante, você pode tocar em tudo. Chacoalhei e fala assim: a gente conhece alguns narcisistas, né? Quem já viu na casa da vizinha? Geralmente a vizinha gritando lá: é porque não me valorizam. Quem já viu a vizinha gritando? Eu não tenho valor nessa casa. É Deus. Ou seja, o que nós temos que entender aqui? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós vamos entrar num tempo difícil. Sabe por que nós vamos entrar num tempo difícil? Eu só estou construindo uma ideia para a gente tecer isso hoje à noite e amanhã de manhã. Nós temos que entender que os tempos difíceis virão porque os homens se tornarão fracos. Por isso, virão tempos difíceis. Diga comigo: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis.
tempos fáceis gera gente fraca. E tempo fraco, ou homens fracos, gera tempo difícil. Você entende que agora nós estamos nos tempos difíceis? Por que estamos nos tempos difíceis? Porque a outra geração foi poupada do sofrimento. Não tem mais a geração, meu irmão, do roscovo, fubá. Agora é a geração do nuggets. Do Danoninho. Não tem mais aquele leite da vaca, meu, com aquela nata assim, com aquele Nescau empelotado. Agora é todinho. Nesquik. Ou seja, tempos fáceis geram pessoas fracas. E era isso que o apóstolo estava dizendo. Cara, teremos tempo muito difícil, porque os homens se tornarão fracos. E por que os homens se tornarão fracos? Porque estamos arrancando a perseverança e a persistência dessas pessoas. Como nós desistimos das coisas que se tornaram difíceis para nós. Gente, eu sou mentor, eu trabalho com mentoria, né? Vamos dizer assim, essa palavra que eu não gosto, mas eu trabalho com discipulado, seria melhor. Quando a pessoa chega assim, ela, irmão, eu acho absurdo. Consigo aprender não? Deixa pra lá, consigo aprender não. Peraí, você não consegue aprender e você não vai insistir no aprendizado? Você já vai desistir. Sabe qual que é o problema? Quando nós achamos um problema, logo nós queremos sair do problema. E como que eu saio do problema? Ignorando. Aí vem a velha cultura que está deixando a gente fraca. Sabe qual que é a velha cultura? Saia dos ambientes tóxicos. É tóxico. Mas na verdade, querido, você já parou para pensar que a igreja se tornou tóxica? Porque a igreja é confronto. O viver aqui todo mundo junto, meu irmão, é confronto. Duvido que você já não foi confrontado aqui naquele negocinho ali que vocês estão dormindo. Um que ronca mais do que o outro. Não diga nada. O fulano que começa a fazer barulho e o outro que está querendo dormir. O outro que demora no banho. Aí a gente já começa, mas porque não sei o quê. Porque a gente foi acostumado o quê? Tem toxicidade, não sai de fora. Eu não tenho mais o costume de permanecer. E aí você entendeu porque os relacionamentos não são mais duradouros? Porque os relacionamentos agora são tóxicos. O casamento é tóxico. A igreja é tóxica. A família é tóxico. O ministério é tóxico. Peraí. É tóxico. O que eu vou ter que fazer? Você entendeu porque tem um monte de gente já desistindo da vida? Porque não tem mais para onde correr, tudo é tóxico. Nós não estamos aprendendo a ser resilientes. E por isso eu creio que nesse tempo difícil dos homens, não digo só homem como sexo masculino, da humanidade fraca, quem que vai prevalecer? Quem vai prevalecer, queridos? Os fortes. Os fortes dessa geração trarão um tempo fácil. É assim. Cadê os fortes dessa geração? Ixi, acho que eles não vieram. De novo, cadê os fortes dessa geração? Tem uns 4 tipos de medo aqui, mas vamos lá. Então veja só, como chama isso? O que o apóstolo está falando? Esse é um termo chamado hedonismo. Hedonismo, ele é um termo que veio de Edom. Edom significa vermelho, avermelhado, que vem de Esaú. Se você olhar na Bíblia, Esaú ele é o pai dos edonitas.
E a gente pode pegar isso como o hedonismo, porque Esaú, ele deixa a primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilha. Ele abandona, ele desiste daquilo que era o mais primordial da vida dele, porque ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava ali. E isso faz com que ele desistisse de algo que era a descendência. Veja que o próprio Deus não permite depois que ele receba a bênção. De fato, era para ser Abraão, Isaque, Esaú. Mas como ele desprezou a bênção da primogenitura, Deus tirou dele a bênção. Quer dizer, como ele desprezou a primogenitura, Deus tirou dele a bênção do primogênito. Entendeu? Amém? Aí vem o hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é uma cultura que agora está entre nós muito fortificada, e daí nós falamos dos narcisistas, que é quanto mais prazer, não é quanto mais, é a busca do maior prazer. Ou seja, a vida é constituída por prazer. Logo, o sofrimento, os problemas, ele não pode fazer parte da minha vida. Por quê? Porque é a busca do prazer. Então, quanto mais prazer eu busco, menos sofrimento eu vou ter. Tiro o sofrimento, prazer. Tira o sofrimento, prazer. Então nós estamos em uma geração em busca do prazer, do prazer, do prazer. Ou seja, prazer não coloca prazer só como algo sexual. Prazer é uma vida prazerosa, uma vida que eu me sinta bem, uma vida que é bonita de ser vivida. Então a gente está esse negócio de bonito, daquilo que é bonito, daquilo que é gostoso, daquilo que é bom. E os homens então estão cultivando isso como um estilo de vida. Logo, não temos mais a perseverança naquilo que pode me causar dor. Agora veja só, meu irmão, nós vamos colocando aqui, todas as vezes que eu vou romper em alguma coisa, isso vai me trazer dor, desconforto. Não tem como romper sem desconforto. O que é romper? Vamos lá. Vem cá, irmãos. Vem aqui. Fica aqui, vocês dois. Pega lá a marreta que a gente ia bater neles. Brincadeira. Fica aqui assim, de frente um para o outro. Fica aqui de frente para ele. Dá as mãos aqui. Uma mão só. Dá a mão. Isso. Fica assim. Veja só, o que seria romper? Aqui é um limite. Eu estou aqui, um limite. Todo mundo, de tempo em tempo, tem um limite. Amém? E se eu quero ultrapassar o meu limite, eu vou ter que fazer o quê? Romper, quebrar a aliança. Romper. E tem como romper? Você fala assim, dá licença. Não tem jeito. O que eu tenho que fazer? Ir correndo. Eu tenho que romper, meu irmão, eu tenho que romper. Isso gera esforço. Vamos para o caso, vamos lá, volta aqui. Caso do músculo. A pessoa vai para a academia, é músculo. Aí quando o negócio começa a ficar pesado, ele faz o quê? Joga o peso no chão. É lógico, porque eu não sou burro de carga. Exatamente. Mas na verdade, sabe o que seria o crescer o músculo? A pessoa vai lá, a hora que o negócio forçou, que ele não conseguiu mais, o que vai acontecer? Vai rasgar o músculo. O fato de você ferir vai fazer o quê? Criar tipo uma queloide, uma estrutura, uma fibra. Aí essa fibra que vem depois do rompimento. Aí vai fibrando, ele vai crescendo. Então, na verdade, ninguém tem músculo se não rasgá-lo primeiro. Eu preciso fazer o quê? Esforço. Além do que eu posso. Além do seu limite. Exatamente. Porque o limite está aqui. Entendeu? Você quer ultrapassar o seu limite. Eu tenho que ir para o limite que eu tenho, mas o meu estado de conforto não permite. Quem já treinou com personal aqui? Levanta a mão. E quem já treinou sem personal?
Sem personal, você está lá com 2 quilos. Aí o cara te bota logo a 20, eu não vou conseguir. Vai! Aí você, daqui a pouco você está com 50 quilos. Mas se fosse você mesmo, você estava lá com 2 quilos. Porque dói. Então diga comigo, eu preciso romper. Isso é esforço. Amém? Chacoalha e fala, você vai romper, meu irmão. Na tua vida financeira. Obrigado. Na tua vida sentimental. Como que eu vou romper no meu casamento? Não é romper com um casamento. Como que eu vou romper no meu casamento? Ultrapassar barreiras. O que é ultrapassar barreiras? Ultrapassar ofensas. Eu vou romper no meu ministério. Você acha que é fácil ter ministério? Onde muitos desistem? Na ofensa. Então volta aqui. Já identificamos que existe um ambiente que nós estamos vivendo. Esse ambiente é o ambiente da fraqueza. É o ambiente onde existe uma atmosfera onde nos faz fracos, onde nos faz desistentes, onde nos faz simplesmente não querer prosseguir em algo que eu acho que compensa. Eu não nasci para isso, eu não nasci para sofrer, gente. De boa. Estou te dando fundamento aqui. Amém? Você já viu que todas as bênçãos que Deus deu para alguém, essas bênçãos não veio de mão beijada? Exemplo, Canaã. Quem já leu o livro de Êxodo aqui? Levanta a mão. Como que estava Canaã? Vazio, com uma setinha dizendo, sejam bem-vindos. Como que estava? Cheio de gente. Mas Deus não tinha dado Canaã? Tinha ou não tinha? E por que tinha gente? Porque eles precisavam se apossar disso. Isso vem a resiliência. Agora preste atenção nesse fundamento. Preste atenção. Toda a minha vida eu tenho que estar no estado ativo. Diga comigo, eu preciso ser ativo. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabia que o Espírito Santo não trabalha em gente passiva? Quando você vai ver na linhagem das trevas, você vai ver, por exemplo, no culto Yorubá, das raízes africanas, existe aquele que incorpora, ele é chamado de cavalo. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar num estado tão passivo, aonde o Espírito vem, tira a alma dele do lado, e aquele Espírito que incorporou, domina ele. Agora você acha que o Espírito Santo faz assim com a gente? Olha como ele fala, vem Espírito, vem, 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 vem. É assim que a gente fica, ó. Não, queridos, o Espírito Santo sempre virá para nos mover para alguma coisa. Então eu tenho que estar no estado? Ativo. Então diga comigo, tudo que está passivo em mim, tem um demônio dominando. Amém? Diga de novo, tudo que está passivo em mim, tem um demônio dominando. Veja só. De repente tem uma área da tua vida, uma emoção que você ficou passivo. Porque fizeram isso comigo. Você está ativo ou passivo? Quem que vai estar dominando ali? Um espírito. Um espírito de ira, um espírito de raiva, um espírito de ódio, um espírito de melancolia, um espírito de... Ou seja, por quê? Porque eu entreguei aquela parte da minha vida e fiquei passivo, eu fiquei sentado chorando. Peraí, meu irmão, eu não vou cultivar dor. Gente, preste atenção, dor não é para ser cultivada. Fala, teu irmão, não cultive a dor. Libere. Avance. Parece antagônico o que eu estou dizendo, mas não é. Veja só, eu tenho que entender que a dor é um processo de crescimento e de perseverança.
avançar além da minha vontade, mas eu tenho que eliminar isso, tirar de mim esse estado aonde eu estou desconfortável, criando um outro estado. Isso vai fazer com que eu suba de nível nas minhas emoções. Isso é chamado de maturidade. O que define uma criança de um maduro? Comportamento. Que comportamento? O que seria diferente da atitude de uma criança e de um maduro? Vamos lá. De repente a criança diz assim: eu quero uma balinha. Você diz não. O que ela faz? Eu quero, é porque ninguém me ama, porque eu quero, porque você não me ama. Aí o adulto, ele fala assim: eu quero uma balinha, rapaz, não tem hoje não. Boa. Vontade passa. Então vamos lá. O que faz a diferença de um adulto e uma criança? Que o adulto anda por mais razão do que emoção. A criança, ela não é racional, ela é emotiva. E o adulto, racional. Peraí, todo mundo aqui todo dia acorda dizendo assim: rapaz, oh, que vontade que eu estou de trabalhar, gente. Eu não vejo a hora de acordar, limpar aquela casa inteira, lavar aquela louça toda. Até arrepia. A vontade para aquela empresa, meu irmão. Ver aquele monte de gente assim, com vontade que eu tenho. Quem tem essa vontade? Todo dia. Mas todo dia levanta e vai. Razão, então não é emoção. E a criança? Todo dia, vamos para a escola? Ai, não quero. Aí você tem que ficar ali, você pega, você vai. Aí você vai no supetão. Agora, você entendeu que a nossa geração está infantilizada? Já parou para pensar que nós estamos birrentos, tirando nós? Não tenho o que eu quero, faço o quê? Birra. Eu quero. Aí eu estou usando Jesus para isso. Aí eu vou para os pés de Jesus fazer campanha. Os votos. Fogueira santa. 7 voltas de Jericó. O machado de Elias. Porque eu quero, Senhor. Eu quero. E às vezes não é isso que não é que é isso que o Senhor tem para você, mas você não tem maturidade. Exatamente. Porque eu preciso gerar. Então diga comigo, tempo de amadurecer. Só estamos dizendo daquilo que é a base para uma ferida. Onde eu quero chegar aqui? Na verdade, hoje de tarde, eu só estou trazendo para você aquilo que nos fere. Por que eu estou ferido? Por que eu vivo ferido? Porque na verdade a ferida é um processo de ir contra a minha vontade. E isso é a ruptura. Mas quando eu consigo fazer essa ruptura, vai vir uma cicatrização, e outra cicatrização, e outra cicatrização, e isso trará um músculo espiritual. Então aonde eu sou ferido, isso vai trazendo cicatrizes, e isso vai me trazendo maturidade. Pronto. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não existe amor sem ferida. Entenda isso. De fato, o verdadeiro amor só começa depois de uma ferida. Entendeu? Se você não foi ferido pela pessoa que está do teu lado, ou a pessoa que você caminha, você não ama, você gosta. Essa pessoa, você só vai saber o que é amor depois que essa pessoa te ferir. Porque aí você vai ter a atitude madura do perdão. Só maduro perdoa, querido. Infantil não perdoa. Criança não perdoa. Entendeu? Diga comigo, eu só vou saber amar depois que eu for ferido. Vamos lá, já falei isso daqui, falo de novo. Um dia Jesus, caminhando com
os apóstolos. Ele diz assim: eu preciso morrer. Aí Pedro levanta, tal. E ele diz: olha, todos vocês vão me trair. Pedro coloca na frente e diz: Senhor, deixa eu falar uma coisa. Esses daqui podem te trair, eu nunca vou te trair. Jesus fala: Pedro, eu vou dizer uma coisa, você é o primeiro, viu? Só para a gente começar a conversa aqui. Ele de novo fala: Senhor, você não entendeu? Todos eles podem te trair, eu nunca vou te trair. O que aconteceu? Pedro foi o primeiro. Tudo bem. Pedro vai pescar. Jesus então, olha interessante. Jesus, quando chama Pedro, ou chama os discípulos, fala: olha, eu quero encontrar com eles. E fala assim: chama os discípulos e Pedro. Porque Pedro já não se considerava um discípulo. Porque Jesus tinha avisado ele. E Pedro foi. Primeira pergunta que Jesus fala para Pedro. Quem lembra? Você me ama? Mas o negócio não é só você me ama. Você me ama mais do que todos eles. Porque Pedro diz: todos eles podiam trair, ele nunca. Aí Jesus fala: e aí, Pedro? Você me ama mais do que todo mundo? Na nossa linguagem portuguesa, fica como que Pedro está afirmando. Diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: e aí, Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Se entristece e chora. Quando você vai para a linguagem original, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama com esse amor maduro? Pedro diz: não, Senhor, eu te amo com um amor infantil. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor maduro? Ele diz: não, Senhor, eu te amo com esse amor infantil. E por último Jesus muda. Jesus fala: Pedro, você me ama como uma criança. E Pedro diz: sim, Senhor. E aí ele chora, porque Jesus muda essa linguagem. O que você tem que entender? Que Jesus dá uma sacada aqui. Ele diz assim: Pedro, você me ama? Porque Pedro diz: Senhor, eu quero morrer por ti. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Mas ninguém morre por ninguém sendo infantil, porque o infantil sempre vai querer livrar-se da dor. O maduro não, ele sofre a dor por amor ao propósito. O infantil não importa o propósito, o importante é eu não ter dor. Mas quem é maduro não importa o que eu esteja sofrendo, que o propósito prevaleça. Amém? Vamos só conjecturar e volto aqui. Qual é o propósito de você estar casado? Casamento aí, quem é casado aqui? Levanta a mão. Qual é o propósito de você estar casado, irmão? Veja assim, veja aqui. Olha por que nós separamos. Porque entendemos que o propósito de estar casado é alguém que vai me fazer feliz. Isso é chamado de idealismo. Veja só. Nossa, Deus vai me dar uma pessoa, pastor, que essa pessoa vai me fazer feliz. A gente vai ficar que nem o filme de Leonardo DiCaprio. A gente vai viver aquele romance. A gente vai viver aquele negócio. Todo dia a gente vai acordar junto. Aí vai trazer café na cama para mim. Aí eu vou acordar assim, né? Ela vai estar toda linda dizendo bom dia. Ele vai estar assim sempre disposto a me servir. Você entendeu que na verdade a gente sempre está idealizando alguém que vai fazer algo para mim? Ninguém casa dizendo: eu vou casar, meu irmão, vou lavar a louça todo dia, eu vou limpar a casa, eu vou servir café da manhã, eu vou... Quem casa fazendo isso? Ninguém, meu irmão. Eu quero alguém que faça para mim e não que eu faço para ele. É alguém que me sirva, não que eu sirva. Então por que nós tendemos a destruir o relacionamento?
Porque chega um momento que eu vou pensar o quê? Não foi isso que eu sonhei para mim. Não foi isso que eu sonhei. Eu sonhei alguém que faria isso para mim. Mas qual que é o propósito do casamento? A união que gera uma pessoa, e essa pessoa vai ser agora ensinada, projetada para um futuro, e nós vamos então projetar família, que projeta família, que projeta família, construindo pessoas do bem, vamos dizer assim, resistentes, pessoas que trazem justiça, pessoas honestas. Esse é o propósito da família. O propósito da família nunca foi ser feliz. Isso é uma consequência de gente madura. Entendeu? Fala, teu irmão, o ser feliz dentro de casa é consequência da maturidade. Por que consequência da maturidade? Porque um dia eu vou brigar e aí eu vou decidir se eu vou ficar com aquela tromba desse tamanho o dia inteiro. Isso não acontece aqui não. Mas eu já vi isso no filme. Uma vez eu estava assistindo um filme, meu irmão, estava desse jeito. Agora veja só, olha o interessante, eu volto para aqui de novo. Por que a gente vai fazendo isso? Porque a gente vai sendo ferido. É mais ou menos assim, quem já viu isso no filme? A pessoa é ferida, aí ela fica com a tromba. 3 dias sem falar. E é assim. Tá ela aqui, a mulher ali, o filho aqui. Fala para sua mãe que eu não vou fazer isso. Aí o filho fala, o pai está falando. Aí a mãe fala, responde para o seu pai que é ele que vai fazer. Quem já viu isso no filme? E aí vai, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aí de repente no terceiro dia um acorda com o outro, fala bom dia e pronto, acabou. Segue a vida. Mas houve perdão? Não. Resolveu o problema? Só botou para debaixo do tapete e fica por isso mesmo. Aí chega depois de 20 anos e fala assim, nossa, o amor acabou. Não sei o que aconteceu, o amor acabou. Não, querido, é que o tapete já está tão cheio que você vai colocando e nunca resolvendo, tão cheio que você vai colocando e nunca resolvendo, tão cheio que você vai colocando e nunca resolvendo, que chega um momento que não dá mais. É que nem igreja. Todos os relacionamentos que eu não resolvo, dentro de mim principalmente, eu não resolvo perdoar, prosseguir, romper, e era isso que o apóstolo Pedro estava ouvindo. Lembra? Peraí, você queria morrer por mim, Pedro? Sim. Você morreu? Não. Por que você não morreu? Porque você preservou a tua vida. Infantil. Você quis preservar a tua vida. Isso é um ato infantil. Mas você quer morrer? Sim. Você quer crescer? Sim. Então você tem que fazer o quê? Pastorei as minhas ovelhas. Só assim eu cresço no amor. Fala, irmão, você quer aprender a amar? Pergunta aí, quer aprender a amar? Vai cuidar de gente. Mas por que eu vou aprender a amar? Eu preciso cuidar de gente. Porque gente me fere. E se eu continuo, vamos lá, eu fui ferido, continuei, o que aconteceu? Eu estou amadurecendo. Continuei, eu estou amadurecendo. Eu continuei, eu estou amadurecendo. Aí eu vou entrar naquilo que Jesus disse. Eu já não vou mais andar por aquilo que eu sinto, mas eu vou andar por um propósito. Você acha que Jesus estava feliz da conta indo para a cruz? Que nem a Branca de Neve? Vou para a cruz, vou para a cruz. Não, meu irmão. Ele estava indo por quê? Propósito. Então volta aqui. Agora eu vou te explicar um negócio que você precisa entender. Até aqui a gente entendeu o seguinte. Veja. À noite nós vamos falar de algumas mentalidades. Mas essas mentalidades só vêm em alma ferida.
Tem coisas que só acontecem em quem está ferido. Mas como eu vou sair das feridas, apóstolo? Eu vou fazer cura interior? Eu vou usar a palavra aqui do Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Gente, tem gente que está fazendo tanta cura interior que nem tem mais interior. Já raspou tanto, Já não tem interior mais, irmão. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos de alguém que tire algo de nós. Porque estamos tão passivos que nós não queremos mais nos mover em dizer, eu perdoo e bora para frente, meu irmão. Eu estou disposto a sofrer o dano para que o propósito prevaleça. Entendeu? Entendeu? Mas preste atenção. Como que eu estou sofrendo dano se a nossa cultura hoje virou a cultura dos abusadores? Preste atenção nisso. Conversa com um adolescente. O pai que tem princípio, ele é o quê? Abusador. Ditador. Não foi nada. Viu aí, ó? Foi nada. Trupicou, esperou o contato veio. Se jogou. Veja só, irmãos. Você entendeu que tudo hoje é abuso? Um pai abusivo. O líder que corrige abusivo. A polícia abusivo. O marido abusivo. Abusiva. Porque eu vou dizer, hoje a gente está querendo, juntando aqui a associação dos machos alfa, e nós vamos levantar a lei João da Cunha. Porque não tem mais a Maria da Penha, meu irmão. É os homens que estão chegando com o olho roxo que caiu da escada. Ele chega no trabalho com o olho roxo e fala, o que foi, rapaz? Caiu da escada, mano. Mas nem escada tem na tua casa, não, mas é que eu tropecei. A gente vai fazer a lei João da Cunha. Mas veja só, toda figura de autoridade hoje na nossa sociedade, ele tem a figura de abusivo. Por quê? Tudo aquilo que traz ordem e disciplina, nós entendemos hoje que é abuso. Por que é abuso? Porque já estamos na liberdade de fazer o que eu quero. Então, querido, qual que é a proposta dessa geração? Por que o apóstolo Paulo disse, nós teremos tempos difíceis? Porque as pessoas serão amantes de si mesmo, egoístas, e aquela coisa toda. Tudo isso daqui eu faço o que eu quero e o que me vem na cabeça. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Por que você está me limitando a fazer o que eu quero? Isso é abuso. Ninguém pode me impedir de ser feliz. Ninguém pode me dar limites. Então, logo, Deus é abusivo. A palavra de Deus é abusiva, porque ela me dá ordens. E aí vem aquelas velhas propostas. Precisamos, então, trazer um outro sentido para a Bíblia. A Bíblia precisa ser renovada, porque essa Bíblia antiga não cabe mais para essa geração. Porque agora essa geração não pode mais ter esses limites. Porque é uma geração sem. E tudo que não tem limite, irmão, quando você limita, fere. Agora a gente vem para um ponto. E aí eu volto ao que eu queria falar. Será que de fato eu estou ferido? Ou foi alguém que me colocou limite? Vamos lá. Será que eu preciso de cura interior? Ou será que eu preciso só entender os limites da vida? Entendeu? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu ministro cura interior há um tempo. Mas eu estou vendo que você ministra, mas ninguém está sendo curado. As pessoas continuam ainda feridas. E você sai de uma ministração, daqui uma semana a pessoa está ferida de novo.
Aí você ministra de novo, vai lá, chora, e não sei o que, e você traz, e você abraça, e você e faz aquilo tudo. Aí 2 semanas depois, está ferido. De novo, você está ferido. Aí mas o que aconteceu? É porque eu estava aí, aí falou, não, e veio. Peraí. Então hoje, na verdade, nós muitas vezes não estamos mais feridos, só estamos sendo limitados. Porque estamos extrapolando a nossa área de atuação, ou seja, eu estou deixando com que a minha alma extravase e o Senhor está colocando limite. Então, de fato, até Deus, nessa geração, já está se tornando um abusivo. Por isso já estão criando um outro Deus, que é o Deus da nova era. É um Deus amor, que pode tudo. Um Deus que aceita tudo. Um Deus que só quer te ver feliz. Tudo. Faça tudo o que te faça feliz. Assinado Satanás. Entendeu? Agora deixa eu te falar uma coisa. Esses tempos eu estava num lugar. Aí a gente estava falando de casos de suicídio. E nessa região, uma região muito próspera, muito rica, o índice de suicídio era gigantesco, gigantesco mesmo. Assim, o lugar que todo mundo quer morar, vamos lá, irmão. Europa, o lugar que todo mundo quer morar. Suíça, sonho de consumo. Deixa eu pegar outra água para você que você está quente. Mas você sabia que na Suíça os casos de suicídio é gigantesco? Gigantesco. E como alguém consegue se suicidar ali, gente? Aí a gente começando a conversar, eu estava conversando com um pastor de lá, e esse era um pastor africano. E ele falava que na África não tem índice de suicídio grande. Na África o suicídio é pouco. Aí você fica pensando, gente, na África que geralmente a pessoa ia falar assim, meu irmão, não estou aguentando mais daqui e vou me morrer. Agora na Suíça, aí ele explicando um negócio que eu achei legal. Ele falou assim, olha, quando a gente está lutando para viver, a gente não tem tempo para ficar triste, gente. Você está ali, meu irmão, todo dia, o que você vai comer? Sei lá, tem tempo para ficar na cama pensando, ai, meu coração. Você está tentando pensar no estômago. Agora, quando você está com a vida ganha, você tem tempo para ficar pensando no profundo, do escondido dos teus sentimentos. Então eu falo para o irmão, esse negócio de ferida é para gente rica. Porque, meu irmão, já não está mais nem lutando pela sobrevivência. Eu já tenho tempo para ficar pensando na vida. Não, querido. Preste atenção. Não caia nisso. Toda ferida que me paralisou, tenha certeza disso que eu estou dizendo, é uma área da tua vida que está infantil e está passiva. Aonde você está ferido, essa área é fraca, infantil e passiva. Entendeu? Então diga comigo, toda ferida que eu cultivo vai ser num lugar fraco, passivo e infantil. Amém? Entenderam? Pois bem, mas onde eu quero chegar aqui? Eu creio que vocês já me ouviram falar disso, e eu preciso que você entenda, para você poder entender à noite o que nós vamos falar. Veja, quando nós falamos de uma potestade, quem já ouviu falar do termo potestade? O que vem na tua cabeça? O que é uma potestade? Hã?
Ouviu alguma voz? Muitos demônios. Uma classe de demônios. Uma legião de demônios. O que mais? Demônios com autoridade. E se eu falar que uma potestade não é demônio? A palavra potestade significa poder dos pensamentos ou uma força mental. Agora eu te explico. Segura aqui e vamos explicar. Já expliquei daqui 1 milhão de vezes, agora 1 milhão e 2. Abra tua Bíblia em Gênesis 1. Verso 27. Quem pode ler? Bem alto. Todo mundo ao mesmo tempo não dá, gente. Quem pode ler? Lê alto. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus é o quê? Segundo o apóstolo João, no capítulo 4. Quem já ouviu falar da adoração? Como que tem que ser os adoradores? Adorarem como? Por que nós temos que adorar em espírito? Deus é espírito. Porque Deus é espírito. Então, se fomos criados à imagem de Deus, esse ser criado é o quê? É o que, gente? Espírito. Olha que interessante. Deus criou homem e mulher. Capítulo 2, verso 5. Vou colocar aqui. Todo mundo vem. Capítulo 2, 5. Isso. Quem pode ler? Ainda não havia nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Cadê o homem? Deus não tinha criado homem e mulher? Cadê o homem? Verso 7. Vou pegar aqui, viu? Então Deus formou do pó da terra o homem. E depois? Vou pegar aqui. E depois? Soprou esse daqui nesse daqui. E o que aconteceu? O que aconteceu? E o de vida e o ser humano se tornou uma alma vivente. Então diga, Deus criou o espírito. Deus formou o corpo. E a junção dos dois, uma alma foi ativada. Olha que interessante isso. Quando o homem morre, o espírito vai para onde? Por que vai para Deus? Porque veio de Deus. A matéria do espírito é Deus. E o corpo? Porque a matéria do corpo é o pó. E a alma vai para onde? Não estou dizendo de julgamento, mas eu estou dizendo de matéria. A alma vai para onde? Essa alma só existe porque a junção do corpo com o espírito, se acabou os dois, não existe mais. Não tem Existe, a Bíblia diz que a alma que pecar essa será condenada.
Entenda, querido, que a alma não volta para lugar nenhum, porque a alma não veio de lugar nenhum. A alma não tem uma matéria específica. Por isso a Bíblia diz que você terá um novo corpo para que essa alma habite nele. Você vai precisar de um corpo para ir para o céu. E você vai precisar também de um corpo se caso for para o inferno. Mas em nome de Jesus ninguém vai para o inferno aqui, amém? Amém? Por que o Senhor me daria um novo corpo? Para que essa alma possa habitar nele. Amém? Amém? Então o que é uma alma? O que é uma alma, gente? A alma é a consciência de uma pessoa. A alma é a sua autonomia. O espírito, e aqui é interessante, ó. Lembra esse homem? Homem e mulher, que foi inserido dentro de um corpo, criou uma alma. O que Deus faz depois? Deus cria a mulher? Não. Deus faz o quê? Tira a mulher do homem. A mulher tinha sido criada. Deus tomou uma costela. Então a mulher foi tomada. Então olha para uma mulher que está aí e fala assim, é a mulher que completa. Gente, ninguém é completo se não é um homem e uma mulher. Amém? Agora, preste atenção aqui. Por que está essa onda do feminismo que eu não preciso de ninguém? Na verdade, queridos, Deus fez um para completar o outro. Amém? Quem é casado aí olha para sua mulher e fala assim, você me completa. É hoje. Vamos lá. O que é uma alma? Uma ativação. Essa daqui é a vida de Deus em mim. E esse daqui? A minha vida. Isso daqui? A minha casa. Então quem vai ser julgado? Esse daqui, a alma. Porque essa daqui é a minha consciência, daqui sou eu, a minha autonomia. Mas o que eu quero que você entenda? Que uma alma, ela é criada a partir de um espírito e um corpo. Onde tem um espírito e um corpo, cria-se uma alma. Em uma linguagem espiritual, bíblica, potestade. Em uma linguagem de trevas, é chamada de egrégoras. Isso hoje é muito difundido. Exemplo. A alma, ela é a energia do pensamento. E hoje é muito comum isso. As pessoas estão fazendo isso e não estão percebendo. Dou um exemplo. A lei da atração é uma egrégora. Eu lanço a minha vontade e fico desejando, ou seja, a minha alma está criando um ambiente e eu estou atraindo para a minha vida o que eu desejo. E eu chamo isso de fé. Não, isso é chamado positivismo. Fé não tem nada a ver com isso. Fé não é um pensamento positivo e nunca será. Fé não tem a ver com um pensamento bom que eu tenho. Ai, eu estou doente, então eu vou ficar pensando que eu estou sarado. Estou sarado. Eu tenho fé. Não, isso não é fé, querido. Isso é pensamento positivo. Pode. O que é fé? É a certeza das coisas que não se vê, mas Veja só. A enfermidade é ou não é um governo? É. Porque no céu não tem enfermidade. É um governo. É um governo que danifica o meu corpo. Amém? O reino de Deus é ou não é um governo? O reino de Cristo está ou não está acima de todos os governos? Então o que é fé? É a certeza que Jesus governa sobre tudo. Fé é: eu estou enfermo e há um domínio sobre a minha vida, mas hoje esse domínio é quebrado, porque um domínio maior se estabelece. Eu tenho fé que eu vou ser curado.
Eu não tenho fé que eu vou ser curado porque eu vou ficar pensando positivo e eu vou anular da minha vida o pensamento de enfermidade. Não, eu tenho fé porque eu creio que o governo de Jesus está sobre todos os governos e que Ele reina e reinou e venceu sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo dos pés dEle. Por isso eu tenho fé que eu vou ser curado. Tem a ver com pensamento positivo? Não. Tem a ver com manter a mente boa? Não. Tem a ver o poder de Cristo. Entendeu? Diga comigo, fé é a autoridade de Cristo. Volta aqui. Agora veja só, o que nós estamos sendo ensinados nessa geração? Cultivar isso daqui, cultivar isso daqui, cultivar isso daqui, criando um ambiente. Mas presta atenção, esse ambiente pode se tornar um ser. Time de futebol. Todo mundo vibra, todo mundo torce. Já viu aquele negócio? O time tá lá, aí o irmão aqui é corintiano. Hã? E aí, de repente, né, o corintiano e você? Cruzeirense. Aí o cara tá lá e fala assim, e aí, você viu como a gente jogou hoje? A gente? Você tava lá? Mas você tava jogando? Mas aquele time se tornou uma pessoa. Eu me sinto parte disso. Eu me sinto pertencente, eu me sinto uma pessoa. Então significa que tem uma alma ativada já. Aonde tem muito pensamento jogado para algo, isso ativa uma alma, uma potestade. Então uma potestade é uma mente comum de um lugar. Exemplo. Mas aqui em Caratinga a gente faz assim mesmo. Como assim aqui em Caratinga? Então significa que já tem um costume de Caratinga? Então significa que esse costume se tornou um ser vivente, uma alma, uma pessoa. E todo mundo que chega aqui agora, daqui a pouco está fazendo o quê? Pensando igual, fazendo igual, desejando igual, querendo igual. Isso se tornou o quê? Um domínio. Por isso que você tem agora uma palavra. E essa palavra é o quê? A palavra de Cristo. Então diga para o teu irmão, você não pensa mais igual Caratinga. Vai lá, você não pensa mais igual Caratinga. Você não pensa igual o brasileiro. Você não pensa igual o mineiro. Você pensa igual o cidadão do céu. Entendeu? Mas aqui a gente faz isso. Quem nunca ouviu isso? Meu irmão, o negócio é o seguinte, eu me converti, mas minha mão não. Brinca comigo não, meu irmão, porque se você brincar, é 2 tapas no pé da orelha. Porque eu sou crente, mas meu 38 não. Eu sou crente, mas eu não sou otário, meu irmão. Sou crente, mas não sou bobo, tem sangue de barata. Espera aí. Essa é a expressão de aquele que está com a mente de Cristo? Então, quando eu penso conforme Cristo não pensa, eu estou pensando conforme uma alma que foi ativada. Você sabia que uma igreja pode ter uma alma? Toda a egrégora ela vai ser ativada por uma ferida. Entenda. De repente, nós estamos aqui. E nós aqui, a turma do Frentão, estamos nos sentindo excluídos. E a gente está sentindo que o pastor está nos perseguindo. Estamos sendo perseguidos. O pastor está querendo podar meu ministério. Aí eu começo a juntar esse grupo. E de repente eu saio. E aí eu saio com a mente de que agora eu vou montar uma igreja, meu irmão, que essa igreja, esse pastor vai ver se eu não tenho chamado. Ele vai ver que eu tenho chamado. Ele vai ver que eu tenho autoridade. Ele vai ver que Deus me chamou. Ele vai ver. Aí eu coloco lá, Ministério Apostólico
casa do oleiro do lamento da cruz do 7º dia da volta de Jesus. Agora ele vai ver. Porque nós vamos ser a melhor igreja de Caratinga. A gente vai crescer. Peraí, eu estou fazendo isso para Deus ou estou movido pela ferida? Eu estou na ferida. Mas eu estou pregando. Eu estou orando. A gente tem culto. A gente faz tudo. Mas quem está me motivando? A minha ferida, para mostrar que eu não sou essa pessoa que eles falaram que eu sou. Eu sou alguém, meu irmão. Eu tenho chamado. Entendeu aqui? A minha ferida com a deles, essa ferida faz o quê? Cria uma força de pensamento. Quem que nós vamos atrair para dentro dessa igreja? Todos os feridos. Aí começa a vir os feridos. Não, porque... Aí começa. A igreja da pereba. E a gente começa ali então, remoer isso. Porque não, a gente vai, porque a gente vai mostrar, porque a gente vai ser, porque a gente... Daqui a pouco levanta uma alma nessa igreja. E essa alma, ela já toma o lugar do Espírito Santo. Aí sabe o que começa a acontecer? Essa alma começa a distribuir dons para o povo. Aí o irmão começa a ter visão. Por quê? Para manter a ferida, ou para manter a alma, a egrégora, a gente precisa estar ferido. Então de repente ele tem um sonho que o pastor está em pecado. Eu já, como assim, meu irmão? Sonho que eu estou em pecado. Aí eu já começo, cuidado com esse irmão. Aí o que eu vou fazer? Excluí-lo. Aí ele vai fazer o quê? Juntar uma turma e continuar o processo. Você está vendo que está replicando? Porque a gente precisa ficar ferido aqui dentro. Aí começa os dons. Aí, meu irmão, eu chego naquela igreja, a hora que eu entro naquela igreja, eu tenho arrepio. Meu Deus do céu, que presença! Mas eu saio da igreja, não sinto nada. Mas dentro da igreja, rapaz. Então, se a minha sensação cristã é só dentro de um ambiente, aquele ambiente pode ter uma alma ativa. Porque se é o Espírito Santo, aonde eu estiver, eu vou ter a presença dele. Agora, se eu só tenho no lugar onde tem muita gente reunida, exemplo, volta para o time de futebol. Chega no estádio para você ver. Meu irmão, você arrepia. Quem já foi para estádio? Rapaz, a vibração do povo, cara, aquilo, você grita, você pula, você... Porque isso é o poder de uma alma. Onde eu quero chegar aqui? Todos esses espíritos que nós vemos na Bíblia, o que é isso? É uma mentalidade que vai se apoderar de alguém ferido. Por isso preste atenção. Se você está ferido com alguma coisa, entenda, essa área você está infantil, fraco e passivo. E uma mentalidade vai se apoderar disso, dessa parte débil, porque os demônios precisam dessa energia. Isso é que alimenta eles. Isso que empodera eles. Nós vamos ver na Bíblia exemplos de muitos e muitos. Vamos lá, Jezabel. Quem já ouviu falar do espírito de Jezabel? Mas Jezabel era uma rainha, não era um espírito. Mas essa mulher se adequou tão grande com esse espírito que passou a agir igual ao espírito. Outro, Absalão. Outro, Acabe. Outro, Sambalá e Tobias. Balaão. Então veja que esses espíritos, esses homens, eles agiram de conformidade com os espíritos. Eles se adequaram tanto que o espírito passou a ter o nome deles. Olha que loucura. Se fosse hoje, não era, entenda isso, não era Absalão que ia ser liberto. Era o demônio que ia chegar e falar: rapaz, tira esse homem de mim aqui, que negócio tá feio. Que esses caras foram tão profundos na identidade que eles se tornaram iguais aos espíritos.
E tudo por causa de uma ferida. Posso. Como lidar com essa ferida? Vamos supor, deixa eu só entender. Eu e a Flávia, a gente é amiga desde criança e tudo. Lá em Barbacena. Ela me fere. Feriu. E aqui, como que eu vou lidar com essa? Sendo que ou vice-versa. Como que vai ser? Como neutralizar essa ferida espiritual ou espiritual? Primeiro ponto, não romantizá-la. Porque o que começa aqui? Eu fui ferido, tá, mas... Vamos para uma interpretação. Por que eu fui ferido? Por que eu estou ferido? Por que eu fui machucado? Porque a ferida é um machucado. Mas por que eu fui machucado? Ah, porque a pessoa foi grosso comigo, porque a pessoa me desrespeitou, porque a pessoa me xingou, porque a pessoa me humilhou, porque a pessoa me caluniou. Então tem que ter o instrumento da ferida. Tudo vai ter um instrumento da ferida, tá? Mas por que esse instrumento foi usado? E aí a gente vai nesse ponto. Primeiro, foi um excesso meu? Porque às vezes é um excesso meu. O que é um excesso meu? Chego aqui, vamos lá. Fui ferido. Ele falou, cara, não pedi a tua opinião. Me feriu. Pô, cara, não pedi a tua opinião. Mas será que eu não quis ir além daquilo que ele queria para... Ixi, rapaz, esse cartaz aqui é do demônio. É do demônio. Isso daqui, é do diabo. Mas ele não me perguntou. E ele chega e fala, mas eu não pedi tua opinião. Me feriu. Você entende que, na verdade, às vezes eu posso ter ido para um lugar que não era minha competência. Para quê? Por que eu fui me meter em alguma coisa que não era meu? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou tentando ajudá-lo. E de repente ele me feriu. Aí vem, eu estou tentando ajudá-lo. Por quê? Eu estou tentando ajudar essa pessoa. Eu estou tentando ajudar